E é um privilégio, é uma honra para nós que estamos diante da obra, conhecer pessoas que têm e que são referências para as nossas vidas. E essas referências, elas são singular. Estou falando do pastor Michel, a sua família e esse ministério. Nós só estamos aqui nessa manhã porque Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. E nesse processo de criação, Deus sempre deixou bem claro em sua palavra que deixaria e que tudo que ele formou se tornou referência em tudo aquilo que toda uma geração necessitava. E essa referência está contida em todas as áreas das nossas vidas. Ninguém consegue viver sem que tome alguma coisa ou algo como referência. Os nossos filhos, em nossas casas, aprendem conosco, porque nós nos tornamos para eles referência. Os nossos casamentos, se eles não forem ou não se tornarem referência, como será a geração futura? Se Deus colocou você aqui nessa manhã, e se estamos aqui nessa manhã é porque você tem algo de referência ou serve como referência para outras pessoas. E se tratando disso, nós que temos hoje e que conhecemos a Cristo Jesus através do Evangelho, que significa dizer boas notícias ou boas novas. Você pode imaginar nessa manhã a sua casa, a sua família, o seu casamento, ou melhor, os nossos casamentos, recebendo boas notícias. Você pode imaginar nessa manhã a sua esposa recebendo de você uma boa notícia? Ou vice-versa? Agora imaginamos nessa manhã as nossas casas se tornando referência na rua em que ela está. Eu sou casado há 40 anos, praticamente. E me casei com uma mulher, logicamente que sim, aos 19 anos. E essa menina com 19 anos, ela passou a ser para mim e para minha vida pessoal referência. E às vezes, irmãos, nós homens
não valorizamos o tanto quanto se faz necessário valorizar aquela referência que temos em nossa própria casa. E que se torna referência para os nossos próprios filhos. E hoje, eu não estou melhor, porque muitas vezes eu não ouvi a referência na minha própria casa. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada e a lemos e a meditamos nela, é impossível não tomar posse de pelo menos uma ou duas ou três ou mais referências que nele está escrito. Partindo desse princípio, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrarmos muitos homens de referência. Sim ou não? Sim. Mulheres também que se tornaram referência. E essas pessoas, seres humanos do passado, que se dispuseram a estar diante do Evangelho, diante do reino de Deus, que se colocaram à disposição do reino de Deus, nós encontramos a referência maior, que se tornou pai da fé. De quem estamos falando nessa manhã? Abraão. Veja como a referência ela se faz notória em nossas vidas. E essa referência ela produziu no nosso coração, através do Evangelho de Jesus Cristo, com muitos outros homens, ou outras referências lá no passado, do Novo Testamento, a fé. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque nós temos uma referência de fé. Uma referência que nos determina, que está produzindo em nós uma auto-recomendação para o reino de Deus. Para a nossa salvação. Então, queridos irmãos, abra comigo a sua Bíblia nessa manhã, no livro de 2 Coríntios 3, por favor. Eu vou procurar, na medida do possível, manter e conservar aquilo que ouvi nessa igreja esses dias. O pastor Michel ministrou muitas coisas aqui nesses dias que eu tenho vindo, nesses cultos aqui. Mas eu tenho observado como ele ministra a palavra. E se tornou referência para mim. Diga amém. Assim seja. E nesse texto aqui, Paulo escreve aos Coríntios, versículo 2. Ele diz: começamos, porventura, outra vez, a necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros,
vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O texto diz que nós somos cartas vivas, escritas. E isso significa dizer que nós somos vistos. Nós estamos escrito ou escrevendo, ou fomos escritos. Mas por que a palavra diz carta viva? Poderia dizer tantos outros adjetivos, mas fala carta viva. Toda a carta escrita, ela tem um endereço certo e um destino. E no caminho ao destino, essa carta, ela passa por processos. Então, carta viva significa dizer referência. Aonde nós estivermos, nós precisamos sermos referências. Ou uma autorrecomendação. Estamos falando de quem nessa manhã? Da igreja. A igreja, ela é uma carta viva. A igreja, ela é uma autorreferência. E por que não dizer uma referência principal? A igreja, ela precisa se recomendar. Eu e você, nós como cristãos em Cristo Jesus, nós precisamos sermos a autorrecomendação em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio a qualquer coisa que seja, mas nós precisamos persistir e entendermos que somos referências. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa pelo que estejamos passando. Não importa qualquer que seja a dificuldade que estamos vivendo. Mas a persistência da referência do nosso Pai na fé, da nossa confiança, da nossa persistência, da nossa perseverança, ela precisa ser reflexo aonde quer que passamos. A minha esposa, ela fala sempre que nós somos conhecidos mais no céu do que na terra. Os céus conhecem as nossas vidas. Os céus já sabem quem somos. Autorrecomendação. Referência. É tudo aquilo que nós precisamos sermos em nossa casa, em nossa família. E falando em família, eu estou muito feliz esses dias aqui, porque meu genro está ali, minha filha está ali, e meus 2 netos estão ali. Eu sempre sonhei com isso, em ver eles 2 firmados, alicerçados em um evangelho que reproduzam neles referência, autorrecomendação. E quando colocamos os pés aqui nessa igreja, o Espírito Santo falou comigo. Essa igreja, esse ministério é referência para você. Eu falei, Jesus Cristo do céu. E conversando com os líderes dessa igreja,
Diga comigo, algo está nascendo. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã em nome de Jesus? Tudo que nasce tem vida. E tudo que tem vida se torna referência. Você cresce nessa manhã? Está nascendo algo. Esse algo é para impactar. Nasceu com referência. Está nascendo com referência. Para impactar. Para mover os céus da terra. Acabamos de ministrar uma canção que diz: a terra clama. Por que a terra clama? A terra sempre vai precisar de referência dos céus. E é tudo que nós precisamos para termos uma vida melhor. Para vivermos melhor. É referência dos céus. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 6. Nessa mesma carta de Coríntios, Paulo expressa algumas coisas para a igreja. Quem encontrou, diga eu. 2 Coríntios 6, versículo 4. A palavra diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de quem? Agora observe algo. Em tudo nós nos auto-recomendamos, sim ou não? Sim. Aí Paulo vai descrever algumas áreas, ou diversas áreas, nas quais nos tornamos sermos recomendados, por referências. E a primeira coisa que o texto vai dizer nessa manhã é que, como ministro de Deus, na muita e nas aflições e nas privações e nas angústias. Por que será que a Bíblia fala paciência? Quantas vezes nós perdemos a nossa paciência? Se tem uma coisa que qualquer coisa tira ou tenta tirar dos crentes em Jesus, é a paciência. Aí o salmista vai dizer o seguinte: esperai com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí um texto bíblico vai dizer assim: clama a mim e responder-se-eis, anunciar-se-eis coisas firmes e grandes que não sabes. Às vezes somos pessoas, somos crentes em Jesus, temos a consciência que somos a referência, a autorrecomendação, mas às vezes qualquer coisa acontece ou tenta tirar de nós a paciência. Quando a Bíblia fala sobre paz, a paz que excede todo o vosso
entendimento. Tem pessoas que não suportam a paz que está em você. Porque essa paz que está em você, ela vai exceder, ela vai ultrapassar os limites humanos, que quem está ao seu lado fica até sem entender. Essa paciência é para o nosso entendimento, em sabermos descansarmos em Deus, porque a paciência ela é acompanhada da paz. Podemos imaginar nessa manhã uma casa sem paz? Uma casa onde a esposa não tem paciência. Porque se tem uma coisa que a mulher tem, é paciência. Mas quando ela perde a paciência, diga misericórdia. Misericórdia. Agora imagine nessa casa, os dois sem paciência, como ficaria? Que processo de formação, ou referência, ou autorrecomendação está sendo implantada naquela casa? Como seria? Na minha casa era assim. Há muito tempo atrás eu não tinha paciência, a pastora, minha esposa, não tinha paciência, nós não éramos pastores ainda, e quando a coisa começava a esquentar, já fervia antes da hora. Porque faltava paciência. Você consegue ver Jesus, ou entender Jesus, sem paciência? Já viu Jesus apressado na Bíblia, correndo, desesperado? Não existe. Em nenhum momento Jesus perde a paciência. Super tranquilo. Mas o mundo aí fora está dizendo que nós temos que sermos velozes. Tudo na última hora, rapidinho. Não. Nós precisamos ser autorrecomendação para as pessoas na muito paciência. Nas aflições, nas privações e nas angústias. Nós conhecemos a Cristo, mas não temos a paciência para suportar esses adjetivos que vêm posteriormente. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Não sabemos o tamanho da noite de Deus, nem muito menos o tamanho do amanhecer de Deus, e nem quando vai amanhecer. Mas sabemos que em Eclesiastes está escrito que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Você está onde? Na terra. Então mantenha a paciência, porque com essa paciência nos tornamos autorrecomendação e referência. Uma vez perguntaram para mim e para minha esposa: vocês não têm problemas, não? Vocês só andam rindo? Vocês não têm... Foi até um cunhado meu. Vocês não têm problema, Luiz e Cláudia? Temos. Mas nós entendemos uma coisa, que em meio às angústias e às tribulações e às guerras, nós precisamos descansar o nosso coração em Deus. Ele que produz em nós a paciência e a paz.
o renovo, o refrigério, a alegria, o suprimento vem dele. Com as nossas próprias forças, não acontece nada, não fazemos nada. Mas quando temos a paciência, sabemos esperar, Deus faz tudo no tempo dele. Amém, queridos? E aí Paulo vai continuar dizendo o seguinte, versículo 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Para um pouco por aqui. Em tudo isso aqui, nós como igreja, precisamos sermos ou seja, em tudo que Paulo descreve nesse texto, você e eu, nós somos a autorrecomendação para quem não tenha Cristo. A igreja, ela é a autorreferência para aqueles que precisam de referência para se converter ao Evangelho. Nosso casamento, como foi falado no princípio, no trabalho, como está escrito aqui. Quando essa palavra se refere a açoites, não é literalmente pegar um chicote ou bater em você. Tem açoites que são com palavras. Tem açoites que tira a sua paciência. No trabalho, na escola, na sua rua que você mora, no trânsito. Em qualquer lugar que você estiver, ou que nós estivermos, temos que estar pronto para recebermos os açoites. Não somos amadurecidos ou entramos em processo de amadurecimento quando tudo vai bem. Quando tudo parece que está dando tudo certo. Mas quando somos às vezes açoitados, aí Deus vem e traz o alívio. Sabe, irmãos, às vezes não entendemos porque estamos em algumas situações ou vivendo momentos de guerra. É porque você, é porque nós, é porque a nossa casa, é porque o nosso casamento está se tornando referência. O seu casamento é uma autorrecomendação para outros casais. Quem é líder de célula aqui? Opa, tá vendo? Já sabe do que estou falando. Não é fácil ser líder. Não é fácil ser linha de frente. Aí Paulo vai descrever aqui, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo. Ele prossegue, finalizando o versículo 6. No amor não fingido. A Bíblia diz que em João, porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A quem Deus deu? O seu Filho. E o Filho passou por tudo isso aqui? Sim ou não? E o Filho se tornou, quando se torna para nós, quando os confessamos, referência maior. Em amor em tudo. Então Deus, pela sua onisciência, onipotência, onipresença, que são os atributos que só Deus tem, já colocou Jesus como referência para nós, para confessarmos o seu Filho, para amadurecermos no seu Filho, para sofrermos no seu Filho, para entendermos as coisas no seu Filho, para suportar as provações, os açoites, as angústias no seu Filho, porque a igreja, nós nos tornamos agora referência e nos auto-recomendamos às outras pessoas. E nós precisamos entendermos isso. Nós precisamos amadurecermos nisso. Versículo 7 diz: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, que é ofensiva, que é defensiva. Na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da nossa justiça, que é na ofensiva ou na defensiva, ou seja, em todos os aspectos. Você é autorreferência quando você é perseguido. Quando você está na ofensiva, você é perseguido. Quando estamos na defensiva, somos perseguidos. Mas mesmo assim, não podemos desistirmos. É necessário que perseveramos a cada dia. É necessário que amadurecemos a cada dia. Que aprendemos a cada dia com as dificuldades que vêm, com as armas ofensivas ou defensivas. Em tudo nós somos atribulados, perseguidos, mas não abatidos. Nós precisamos, como igreja que somos, ou seja, a igreja, ela precisa amadurecer, ela precisa entender, nós como famílias precisamos entender que somos autorrecomendação, independente de qualquer coisa que seja, ou que esteja acontecendo. Irmãos, Deus está amadurecendo a sua igreja. E como cartas vivas, não somos agora uma igreja amordaçada ou adormecida. Não, jamais não. Nós precisamos nos avançarmos, alavancarmos no evangelho a cada dia, dar um passo de perseverança em meio a qualquer coisa que esteja acontecendo entre nós. É necessário que isso aconteça, para que haja um despertar em nós. Eu vou contar um testemunho aqui nessa manhã para você entender algo. Um dia, a filha minha chamada Gabriela, que está aqui nessa igreja, ela virou e falou assim: meu pai, ela tinha de 4 para 5 anos, acho que 5 parece. Escute isso. O senhor tem aí 10 centavos para levar para a escola para comprar merenda? E eu disse: não, filha, não tenho. $10. E eu não tinha.
Quanto vale 10 centavos hoje? Há quase 30 anos atrás. E nós estávamos numa guerra, uma luta, numa batalha, nas aflições, nas angústias. E nessa época eu não era pastor ainda. Eu apenas era líder de cela. Cuidava de gente. A pastora tinha 30 mulheres na cela dela. Eu tinha uns 15 a 20 homens, que o homem sempre fica por último na questão da conquista. E quando essa menina pediu esses 10 centavos que eu não tinha, bateu uma revolta por dentro, pastora. Eu tinha um carro que só tinha, parecia multicor, multifutacor. Era verde, amarelo, azul, branco, rosa, lilás, um Fusca 77. E esse Fusca chovia mais dentro do que fora. E a gente conseguia ir para a praia com esse carro, andava mais empurrado do que com o próprio motor dele. E no dia que essa menina pediu 10 centavos e eu não tinha, eu falei para Deus: Senhor, por favor, por gentileza, Espírito Santo, por favor, me dá faz alguma coisa, Senhor. E aí então, eu fui trabalhar de pé. Eu andava quase 6 quilômetros de pé para ir trabalhar. Empregado, e não tinha 10 centavos para dar minha filha para ir para a escola. E aí então, eu falei: Deus, faz algo diferente na minha vida. E minha esposa ali na perseverança. Porque se tem uma coisa que a mulher sabe fazer, é perseverar. Mais que os homens. Mas quando um homem decide perseverar, a história muda. Porque o homem é o cabeça. E a cabeça é referência para o corpo. A nossa mente, ela autorreferencia a autocapacidade da mobilidade do seu corpo. Sim ou não? Porque a mente está no cérebro. E o cérebro começou a pensar. E o tempo se passou. E um dia essa menina se casou. E veio para São Paulo. E a gente sempre orando, perseverando. E dizendo: Deus, muda a história. E o tempo se passou. Quando foi um ano depois do casamento dela, ela ligou e disse: meu pai e minha mãe, eu estou mandando 6 passagens de avião para vocês virem passar um mês comigo aqui. E aquilo me fez lembrar os 10 centavos. E minha mente voltou no passado e disse: está vendo que eu disse a você que vai mudar a história? E essa menina hoje, ela se tornou referência para a minha vida. Ela é uma filha modelo. Na perseverança. Nos açoites que ela passou. E que nós passamos juntos. Se tem uma coisa que tem que suportar, irmão, os açoites, é caminhar juntos. É perseverar. Eu não sei como você está aqui nessa manhã, mas eu sei que você precisa perseverar. Não desistir. Avançar sempre. Não olhe as circunstâncias, as dificuldades, mas olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Vamos rodar a Bíblia inteira, falar de qualquer coisa, mas a fé, a paz, a autorreferência e a autorrecomendação, ela vai estar presente em nossas vidas sempre. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Às vezes, irmão, cantamos assim: te louvarei, não importam mais se. Mais uma vez. Isso precisa se tornar uma realidade em nossas vidas. Porque quando vem os açoites, a gente perde a paciência, perde a fé. A fé sai um pouco do canto, a gente começa a entrar em outra dimensão que não tem nada a ver com o reino, com a autorreferência, com aquilo que Deus tem para nossas vidas. Louvar a Deus quando não importa as circunstâncias, daqui para fora é fácil, mas daqui para dentro é mais difícil. Que existe alguém chamado o eu. E às vezes estamos lutando com tudo ao nosso redor. E esquecemos que temos o eu. O velho chamado Adão. O pastor falou sobre isso aqui. Adão transferiu. Foi a mulher que se eu pego Adão, irmão, ele estava ferrado comigo. Não é assim? Não transfira responsabilidades. Um dia eu fui assim. Tudo eu acusava minha esposa. Foi você. É por causa de você. Sabe, irmãos, se eu lhe perguntasse nessa manhã, por que essa lâmpada está acesa? O que você responderia comparado ao casamento? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca a dizer por quê? Ela permanece acesa comparada ao casamento. Ela tem energia, o que mais? Não. Na autorrecomendação e na referência, fica atento. A lâmpada permanece acesa porque ela tem 2 fios, um positivo e um negativo. Ou seja, como autorreferência, no casamento, a sua referência mulher, como fio negativo, é importante. E a referência do homem, como fio positivo, também é importante. Na hora do atrito dos açoites, alguém precisa negar a corrente. Porque Jesus negou a sua própria vida e foi para a cruz. Para ser referência. Amém, queridos? Vamos abrir aqui em 2 Coríntios 4:17.
Amém? Perdão, Provérbios 25, 18. Dá para colocar na tela, por favor? Provérbios 25, 18. Não é esse não, tem alguma coisa errada. Vá para 2 Timóteo 1,7. Pronto, pode ser. 2 Timóteo 1,7. É que a sua tradução não está igual à minha. 2 Timóteo, por favor, 1,7. Porque Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação e equilíbrio. É chave para nós, como servo de Deus, entender isso aqui. Deus não nos deu espírito de medo, mas de quê? Nos concedeu o espírito de, nem de covardia, mas de poder, de amor, de moderação e equilíbrio. Como autorreferência e autorrecomendação, esse equilíbrio não pode faltar em nós. A moderação não pode faltar em nós. Que nessa manhã, o Espírito de Deus, Ele possa ministrar em nossos corações. Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Senhor, nessa manhã de domingo, Senhor, não somos nada sem a tua presença. Não somos nada sem a tua direção. Por isso, Senhor, coloca em nosso coração esse espírito de poder, de moderação. Espírito Santo, por favor, nos traz o equilíbrio que precisamos. Espírito Santo, começa a encher cada casa nessa manhã de equilíbrio. Começa a encher o coração da sua igreja. Começa a nos ministrar nessa manhã, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos para nos tornarmos referências. Nós somos a carta viva, Senhor, do teu evangelho. Mesmo como pecadores ainda, que às vezes pecamos por pensamentos, atos e palavras. Mas, por favor, Espírito Santo, reconhecemos nessa manhã que não somos nada, mas que precisamos da tua presença, que precisamos de estarmos diante de ti a cada dia, Senhor. E a tua palavra diz que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por isso vem transformando, Senhor, as nossas vidas, vem transformando a sua igreja, vem transformando cada família aqui nessa manhã, vem transformando nossos corações, Senhor, vem transformando a nossa mente a cada dia, vem trazendo graça sobre nossas vidas, Senhor,
Meu Deus, nós precisamos disso a cada dia, da tua presença. Queremos ser cheios da tua presença nessa manhã, Senhor. Queremos te louvar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo, por gentileza, Senhor, meu Deus, vem nessa manhã sobre a sua igreja, vem sobre esse ministério, vem sobre as nossas vidas, vem sobre as nossas casas. Meu Deus, começa a encher os nossos corações nessa manhã de um renovo espiritual, de uma mente renovada, de um novo entendimento, de uma nova dimensão que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, toma, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Nos capacita, Senhor, a cada dia. Nos capacita, Senhor, a cada dia. Pai, nós oramos essa manhã. Estamos diante de Ti, Senhor. Não queremos sair daqui como chegamos, mas queremos sair daqui cheio da Tua presença, esvaziado de nós mesmos, mas cheio de Ti a cada dia. Meu Deus, vem capacitando, Senhor, o nosso ser diante de Ti, Senhor. Davi disse, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, Senhor, um espírito inabalável, Senhor. Meu Deus, que nós possamos caminhar a cada dia em meio às guerras, em meio às lutas e provações, Senhor, mas que o Espírito em nós esteja inabalável na Tua presença, porque nós somos referências, nós nos auto-recomendamos diante de Ti, Senhor, como cristão, como servo de Deus, como esposo, como marido, como mulher, Senhor, como esposa, como filhos que somos diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nessa manhã, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Ouvimos a Tua palavra, Senhor, mas que a Sua palavra possa trazer em nós um entendimento claro, Senhor. Meu Deus, eu oro nessa manhã e te peço, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, diante de Ti as nossas vidas e nos capacita. Capacita os teus filhos, capacita as suas filhas. Enche, meu Deus, enche, Senhor, nessa manhã, nessa manhã, nessa manhã, nessa manhã, nessa manhã, Senhor, nessa manhã. Oh, carabashiri canta lamana, rebedessori cabahashi mahasecana rabata. Oh, Deus, aí, meu Pai, nessa manhã. Não somos nada sem a Tua presença. Não damos um passo sequer sem a Tua dimensão, sem a Tua direção. Não importa estar nesse lugar, Senhor, se a Tua presença não for conosco. Nessa manhã, eu oro e te peço e te agradeço, Senhor, por tudo. Por cada família desse ministério. Por cada família da igreja, nas nações da terra. Onde passarmos, meu Deus, que possamos sermos auto-recomendados. Que possamos sermos referência. Vem nessa manhã, Senhor, perdoando os nossos pecados cometidos por pensamentos, atos e palavras. Nos ajusta, nos capacita, nos adestra, Senhor. Adestra o Teu povo, adestra, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia.